Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero conversar com vocês sobre a pessoa mais importante que já pisou nesta terra. Aquele que é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que nós chamamos de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nós proclamamos ser o maravilhoso Conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o Príncipe da paz. Aquele que nós corretamente chamamos de a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça. Então eu convido vocês para ler comigo 2 textos breves. O primeiro deles está em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Apenas a parte final do verso, Colossenses 3:11. E está escrito o seguinte: Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo? Cristo é tudo em todos. E o segundo texto está em Mateus 22. Mateus 22, versos 41 e 42, no 42 apenas o começo. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Você pode repetir esta frase comigo? Que pensais vós do Cristo? De novo. Que pensais vós do Cristo? Jesus Cristo certamente é a personagem mais importante do universo. Ele não apenas dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Ele dividiu a nossa história. Antes estávamos nas trevas, agora vivemos na luz. Antes estávamos perdidos, agora fomos achados. Antes estávamos mortos, agora recebemos vida. Qual é a importância de Jesus? Que lugar ele ocupa? Qual o lugar dele na nossa vida? E eu queria fazer aqui um apanhado, com base em Colossenses 3:11, porque Colossenses é a carta mais cristológica do Novo Testamento. Assim como Efésios trata da doutrina da igreja, Colossenses trata da doutrina de Cristo. Assim como Efésios fala do corpo de Cristo, Colossenses trata do cabeça da igreja. E Paulo não poderia ser mais abrangente, nem Paulo poderia ser mais objetivo do que foi nessa frase: Cristo é tudo em todos. Primeiramente, irmãos, Cristo é tudo nos eternos decretos de Deus. Quando não havia ainda mundo, quando os céus não existiam ainda, quando as galáxias não existiam ainda, quando os mundos estelares não existiam ainda, quando o sol não brilhava ainda, quando as estrelas não cintilavam ainda, quando não havia nem terra nem céu, quando você e eu estávamos apenas na mente de Deus, a pergunta é: onde estava Cristo? E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de tudo começar, Ele já existia, Ele estava com Deus, e Ele era o próprio Deus. Na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo orou e pediu que o Pai o glorificasse, com aquela mesma glória que Ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo.
Mas quando todas as coisas foram criadas, este vastíssimo e insondável universo, que se considera ter mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde estava Cristo? E a Bíblia responde que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem matéria pré-existente, ele criou o universo. Pela palavra do seu poder, ele chamou à existência as coisas que não existiam. Mas quando os nossos pais pecaram contra Deus no Éden, e precipitaram a raça humana numa tragédia irremediável, de depravação total, onde estava Cristo? E a Bíblia responde que ele estava lá, como promessa de ser a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Já ali ele foi oferecido como a única alternativa legítima, verdadeira de salvação. Quando você vai para o livro sagrado, para as Escrituras, e vai olhar o Antigo Testamento, você pergunta: onde estava Cristo? E você vai perceber que ele é o centro do Velho Testamento. Os profetas falaram dele, os patriarcas apontaram para ele. Ele era o cordeiro da Páscoa. Ele era o tabernáculo. Ele era representado pela Arca da Aliança. Ele era representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele era aquela coluna de nuvem que guiava e refrescava o povo durante as horas escaldantes do dia quente. Ele era aquela coluna de nuvem que guiava, protegia, iluminava o povo e os aquecia no deserto frio. Ele era o verdadeiro maná que caía do céu. Ele era a própria água que brotava da rocha. Ele era a própria rocha. As festas de Israel falavam dele. Os sacrifícios que eram feitos no templo apontavam para ele. Todas as profecias veterotestamentárias se enfeixavam nele. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade de todas as coisas. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você pergunta: mas onde estava Cristo? E o Novo Testamento responde que os evangelhos falam do seu nascimento, da sua infância, da sua vida, dos seus ensinos, dos seus milagres. Os evangelhos apontam para ele, porque Mateus fala que ele é o Rei dos Reis, porque Marcos fala que ele é o servo sofredor, porque Lucas fala que ele é o homem perfeito, e João fala que ele é o eterno verbo de Deus que se fez carne. Quando você vai para os evangelhos enaltecem Jesus, exaltam Jesus, falando do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, tudo concentra-se nele. Ele foi proclamado como aquele que foi entregue pelo predeterminado desígnio de Deus, a presciência de Deus, que os homens de forma iníqua o mataram, mas o Senhor o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Ele é aquele único dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Seu nome foi proclamado,
Em todos os rincões do Império Romano, todas as províncias do Império Romano se renderam e se dobraram a ele. Os ídolos foram desbancados. O panteão grego e romano colapsou. E Cristo, exaltado, pregado, proclamado, anunciado e crido, prevaleceu. Cristo, amados, é o próprio centro da história. Tire Cristo da história e a história não fará sentido. Tire Cristo da história e o que sobrará é desespero. Porque Cristo é o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é o que está assentado no trono. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o soberano Senhor do universo, que abriu o livro e desatou os seus selos, e está conduzindo a história à sua consumação. E Ele está reinando, e Ele reinará até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e então Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Cristo é tudo, não só na história. Cristo é tudo no céu. Tire Cristo do céu e o céu estará vazio. Ele é a lâmpada do céu. Ele é o rei que vai governar para sempre no seu reino de glória, juntamente com a sua igreja. Nós veremos a sua face. Ele será nossa alegria, Ele será nossa paz, Ele será nossa herança, Ele será o nosso tesouro mais precioso, e nós o amaremos, e nós o conheceremos, e nós o serviremos, e nós o glorificaremos, e nós fruiremos a sua glória para sempre e sempre. Ele é o noivo da igreja, Ele que vai enxugar as lágrimas da igreja, Ele que vai reinar com a igreja. Ele é tudo nos decretos de Deus, Ele é tudo no Velho Testamento, Ele é tudo no Novo Testamento, Ele é tudo na história, Ele é tudo no céu, Ele é tudo no tempo, Ele é tudo na eternidade. Cristo é tudo em todos. Mas agora notem comigo, que esse mesmo Jesus, Mateus 22, está em Jerusalém, e diz a Bíblia que aproximaram-se dele alguns saduceus, ou melhor dizendo, alguns fariseus. Versículo 41, Mateus 22, quando Jesus toma a palavra e interroga os fariseus assim: que pensais vós do Cristo? Que pergunta emblemática, porque dependendo desta resposta, há esperança para você, ou dependendo da sua resposta, você estará mergulhado num caudal de desespero. Que pensais vós do Cristo? E eu gostaria que você me acompanhasse, como se nós estivéssemos saindo daqui hoje para fazer uma enquete em toda a terra, e nós começaríamos perguntando aos seus inimigos: e vós, fariseus, que fostes seus inimigos mais ferrenhos, que andastes por toda a terra espreitando o Filho de Deus, para buscar encontrá-lo em algum ato falho ou numa contradição, vós que o acusastes de beberrão, de endemoniado, que pensais vós do Cristo? E os fariseus haveriam de responder para nós: ele blasfema, porque ele se faz Filho de Deus. Mas estáis certo, fariseus, ele é o Filho de Deus, ele foi gerado eternamente do Pai,
Ele é o único que pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele não apenas se diz Filho de Deus, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Estais correto. Que pensais de vós, que pensais vós do Cristo, ó fariseus? Ele é amigo dos pecadores. Estais certo, fariseus. É isso mesmo, Ele é amigo dos pecadores. Ele acolheu os cobradores de impostos, Ele acolheu as prostitutas, Ele abraçou os inabraçáveis, Ele acolheu os inacolhíveis, e é por isso que há esperança para você e para mim nesta noite, é porque Ele é amigo dos pecadores. Mas perguntemos um pouco mais, perguntemos a Caifás: e vós, Caifás, que convocastes uma reunião ilegal do Sinédrio, nas caladas da noite, de forma ilícita, imoral, contratando testemunhas falsas para acusá-lo, que pensais vós do Cristo? E ele responderá: ele blasfema, porque ele se diz Filho do Deus vivo. Ele blasfema porque diz que vem nas nuvens, em majestade e glória. Estás correto, Caifás, Ele é o Filho de Deus, e Ele voltará mesmo, Ele voltará pessoalmente, Ele voltará gloriosamente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente, Ele voltará repentinamente, inesperadamente e gloriosamente. E vós, Pôncio Pilatos, que covardemente contra as evidências e as provas, cônscio da sua inocência, por conveniência, sentenciaste Jesus à morte e morte de cruz, que pensais vós do Cristo? E ele responderá: eu não vi nele crime algum. E vós, mulher de Pilatos, que pensais vós do Cristo? E ela levantará sua voz e dirá ao seu marido: não te envolvas com este justo. Mas vós, Judas Iscariotes, que fostes seu discípulo, que andastes com ele, que o vistes fazendo milagres e trazendo ensinamentos tão ricos e profundos, que vistes o Filho de Deus libertando os cativos, dando vista aos cegos, dando audição aos surdos, dando voz aos mudos, dando movimento aos paralíticos, que pensais vós do Cristo? Vós que o vendestes por 30 moedas de prata, que pensais vós do Cristo? E ele responderá: eu traí sangue inocente. Mas perguntemos ao centurião, que cruelmente entrega o Filho de Deus para ser açoitado, para ser espancado, para ser vilipendiado, que o entrega aos soldados romanos para que ele fosse pregado naquela cruz. E vós, centurião, o que pensais vós do Cristo? E ele responderá para nós: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E vós, demônios, que atormentastes os homens, que escravizastes as consciências, que estáis fazendo um trabalho terrível, roubando, matando e destruindo, o que pensais vós do Cristo? Não nos atormentes antes do tempo, ó Filho do Deus vivo. Ao longo dos séculos, o testemunho acerca dele é dado em toda a terra. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Mediador, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa herança, Ele é tudo em todos. Mas continuemos a nossa perquisição. Perguntemos agora aos seus amigos: que pensais vós do Cristo? Interroguemos seu precursor, João Batista.
E vós, João Batista, que veio a ti a palavra, que veio a vós a palavra de Deus no deserto, que pregastes batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e vistes multidões e multidões fluindo para o deserto, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o mundo. Ele é o noivo da igreja. Ele é mais poderoso do que eu, porque eu só batizo com água, mas Ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas perguntemos a Pedro: e vós, Pedro, que deixastes vossas redes para serem um discípulo, um apóstolo do Nazareno, que fostes tão afoito, tão corajoso e às vezes tão acovardado em tantos momentos, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de dizer para nós: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E vós, João, discípulo amado, que debruçastes no peito de Jesus, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o noivo da igreja, Ele é o vencedor em todas as batalhas, Ele é aquele que veio para vencer e está vencendo e voltará em glória. E vós, apóstolo Paulo, que outrora fostes o mais terrível perseguidor da igreja, que derramou sangue de santos em Jerusalém, que fostes convertido no caminho de Damasco, que foste enviado para longe aos gentios, para pregar o evangelho e plantar igrejas nas mais diversas províncias do império, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Ele é a minha vida, para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Ele é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana. Ele veio para servir, e ele se humilhou até a morte de cruz, mas o Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas vamos fazer essa pesquisa, subindo até os céus. Perguntemos ao Deus Pai: e vós, Deus Pai, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E vós, Espírito Santo, que fostes derramado sobre a igreja, como outro Consolador, que viestes para estar para sempre com a igreja, que pensais vós do Cristo? Ele é o Consolador, e eu vim para trazer toda a verdade acerca dele, para relembrar toda a verdade acerca dele. Eu vim para mostrá-lo, eu vim para enaltecê-lo, eu vim para que vocês creiam que ele é o Salvador, que ele é o Consolador, que ele é o Senhor. Mas continuemos na nossa pesquisa e perguntemos: e vós, ó Cristo, que pensais de vós mesmos? E ele haveria de responder para nós: Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta nunca mais terá fome.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim jamais morrerá eternamente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim der fruto, poda para que dê mais fruto ainda. Mas perguntemos aos remidos, que já estão na glória, reinando com Ele, na bem-aventurança eterna. E vós, remidos de Deus, que estáis vestidos de vestiduras brancas, que estão reinando com Ele na glória, que pensais vós do Cristo? E eles haveriam de responder ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Mas nesta noite, a pergunta é endereçada a vocês que estão aqui assentados nesses bancos e a todos quantos nos acompanham pelas redes sociais. E vós, que pensais do Cristo? Esta resposta é sua. Seu pai, sua mãe, não podem responder. Seu marido, sua esposa, não pode responder. Seus filhos não podem responder. E vós, que pensais do Cristo? Hoje é o dia, agora é o tempo. Se você está aqui hoje, ou nos acompanhando, reconhecer que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o mediador, e entregar sua vida a Ele, agora mesmo, nesta noite, Ele dará a você a vida eterna, selará você com o Espírito Santo da promessa, e você pode ter a garantia de que seu nome estará escrito no livro da vida, e você terá então segurança, certeza e alegria da salvação. Que pensais vós do Cristo? Poderíamos todos nós hoje responder: Cristo é tudo em todos. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.